Muito bem, no último bloco do programa desta semana, lembrando que nós já estamos em outubro, né? Outubro de 2022, o tempo realmente passa muito rápido. Aliás, isso aí é bíblico, né? No final dos tempos, os dias seriam abreviados. Então, isso aí nada mais é do que a confirmação de uma profecia de 3.000 anos. Professor Saul Sastre, obrigado pela sua presença aqui. É sempre uma satisfação tê-lo aqui. É sempre uma alegria, né, Silvio, estar aqui conversando contigo, participando ativamente do programa. Acredito que pelo quarto ano, fechando o quarto ano, iniciando o quinto ano, se Deus quiser, o ano que vem. A culpa do Lucas, né, do nosso editor aí, né? O Lucas, é verdade, a gente veio aqui no estúdio fazer um trabalho de gravação para um curso e acabamos nos conhecendo. Bem bacana, e eu gosto muito do projeto. Na verdade, aqui, parabéns, professor Saul, que na verdade eu recebo muitas manifestações. Agora nós estamos aí nas redes sociais também, né, além do canal, e realmente as manifestações são muito interessantes. Eu nunca tive tanto retorno como agora, sabe? Porque as pessoas, elas estão necessitadas de conteúdo. Conteúdo que passa aqui, quer dizer, quem faz o programa mesmo, eu conduzo o programa, criei o programa há 22 anos, mas a essência do programa são aqueles que desfilam aqui conosco e que trazem conteúdos, né? Eu apenas coordeno aqui essa manifestação de cada um, trazendo conteúdo de sua área de atuação. E as pessoas hoje, professor Saul, elas estão muito sedentas não só de conhecimento, como do autoconhecimento, né? Eu sempre digo assim que as pessoas, é bom as pessoas saberem se relacionar, mas sobretudo se relacionar consigo próprias, né? Isso tem tudo a ver com as questões hoje laborais. Por exemplo, se tu pegar os livros dos principais atores hoje na questão do trabalho, né, da relação trabalhista, eles estão dando uma certa prioridade, ou um destaque, digamos assim, à questão da espiritualidade no trabalho, a espiritualidade na gestão, né? Como é que o senhor está vendo esse procedimento, esse processo todo? Eu estou muito feliz esse mês passado, mês de setembro, Silvio, consegui, depois de quase uma década estudando, terminar finalmente meu doutorado em administração. Parabéns, professor. Muito obrigado, muito obrigado. E o meu doutorado, a minha tese, né, foi sobre espiritualidade na gestão. E eu já venho falando há quase uma década, desde que comecei a estudar esse tema, eu me apaixonei pelo tema, né? E, logicamente, quando tu começa a falar em espiritualidade, o pessoal pensa religião na empresa. E não, a religião é o caminho, é um dos caminhos, as religiões são os caminhos, no caso, né, que nos levam a Deus. E então é como eu sempre te faço aquela comparação, né? A vela é a religião e a luz é a espiritualidade. E no negócio, na gestão, quando a gente fala, por exemplo, em planejamento estratégico, que tem missão, visão e valores da empresa, na espiritualidade nada mais é que missão, visão, valores pessoais, que alinhados à missão, visão e valores da empresa, geram uma sinergia, melhora a produtividade. Na minha tese, é um algoritmo que foi criado exatamente para implantar a espiritualidade nas empresas e melhorar, assim, o seu desempenho. Eu estudei 6 organizações, quase centenárias, que atuam em termos de Brasil e, inclusive, uma transnacional. Tive acesso lá aos diretores e fiz uma análise profunda de quanto tinha de espiritualidade naquelas empresas, porque elas são longevas e são de sucesso. Então, significa o quê? Elas suportaram todas as crises e todos os altos e baixos, inclusive depois da década de 80, com a globalização, ou seja, se adaptaram aos movimentos globais, e sobreviveram e cresceram, né? Então, eu não posso revelar o nome das empresas, né, por uma questão contratual, claro, que fiz com eles, mas é uma coisa interessante tu entender na cabeça dos diretores principais o quanto de espiritualidade tem, mesmo eles não sabendo o conceito de espiritualidade. E eu posso dizer, posso afirmar que a espiritualidade é o caminho para o desenvolvimento dos negócios. E o que é isso, né? Tu saber onde tu quer chegar, tu saber o que tu faz, os valores são muito fortes nisso, e tu fazer gestão em cima disso. E as pessoas felizes com essa empresa, com um bom clima organizacional, elas vão lá e se realizam, e elas entregam resultado. Então, agora eu estou negociando com algumas editoras para lançar esse livro para 2023, e seguir pesquisando, né, Silvio, até porque, apesar de trabalhar numa empresa, de administrar uma empresa de gestão tributária, que é a PS Capital,
Eu sigo também como professor, fazendo as minhas pesquisas, publicando os meus artigos e meus livros, né? Então, queria comemorar contigo mesmo, com os colegas, os telespectadores que nos assistem, né, que realmente foi uma vitória pessoal bem interessante terminar esse doutorado, que veio cheio de experiências e ensinamentos. Eu falei agora há pouco sobre a questão de profecia, né? Nas próprias profecias bíblicas, eu acho, para mim, o livro mais importante que tem é a Bíblia, mais de 5 bilhões de exemplares já vendidos. E, na verdade, assim, tu tocaste um assunto, a questão é fé e religião. A religião não tem nada a ver com a fé, em primeiro lugar. E a gente acha que todas as religiões levam a Deus. Não. Há religiões que não levam a Deus, levam exatamente ao antídoto, ao antideus, ao anticristo. Então, a fé é que é importante. A fé, o que é? A fé é o desenvolvimento de valores espirituais dentro de ti, que tu expressa nas tuas atitudes, né? No respeito a valores, como tu falaste. Eu tenho vários livros que eu li sobre a questão da espiritualidade no trabalho, e tem um livro do Albert Einstein, que era Reflexões de Einstein. E o próprio Albert Einstein era um grande cara espiritualizado. Ele dizia assim que a religião nos leva para um mau caminho e a fé nos leva a Deus. Albert Einstein dizia isso. Tanto é verdade que ele era reconhecido como um camarada que era muito superior aos demais cientistas. E ele tem uma frase que sempre me marcou, professor, que eu gostaria de um comentário seu. Albert Einstein dizia que a vida só vale a pena quando se vive para os outros. O que ele quer dizer isso aí? Quando nós nos doamos. E esse é a essência da fé. É você se doar os seus valores em prol do outro, porque você vai receber de Deus o retorno, né? Então eu gostaria de um comentário seu sobre esse de doar, a vida só vale a pena quando se vive para os outros, de Albert Einstein. Isso... Nós não combinamos essa pergunta, né? Não, nem falamos. Nós nem falamos sobre isso. Mas isso assim, é uma das características da espiritualidade. A professora Dana Zohar, assim como o Francesco Torralba, eles trazem muitos pilares, muitas informações seminais que começam a criar, então, a tecnologia na parte da gestão. E o próprio Einstein, ele queria, nos seus experimentos, provar a existência do espírito, né? Então, ele trabalhou muito, pesquisou muito em cima disso, mas não chegou a ser conclusivo. Inclusive, tem uma líder de uma filosofia que ele seguia muito. Então, ele dizia-se contra a religião, mas ele realmente era uma pessoa muito espiritualizada. E o fato da empatia, o fato de se doar, é uma característica da inteligência espiritual. E às vezes tu encontra uma pessoa com dificuldade e a pessoa não aceita ser ajudada, certo? E aí o máximo que tu consegue fazer é fazer uma oração por ela. Então isso é sim se doar, isso é sim fazer colocar a espiritualidade para fora. E isso parte muito, Silvio, também de tu conseguir colocar essa mentalidade dentro da empresa. Então imagina uma empresa, e quanto tempo para mudar essa mentalidade, uma empresa onde as pessoas que trabalham nela torcem uma pela outra e rezam uma pela outra. E não é utopia. E uma das coisas que eu não abri mão na minha tese é colocar o indicador de desempenho, o faturamento do negócio. Ou seja, ou a empresa, através de um programa de espiritualidade, melhora a competitividade, ou então, empresarialmente falando, não tem valor nenhum. Né? Então, todas essas características que parecem assim, que são intangíveis, mas que partem de valores e atitudes, têm que estar a serviço da melhoria do resultado comercial e da competitividade da empresa. E isso, Silvio, eu aposto, certo, que a gente sempre fala, né? A década de 2000, nós tivemos uma característica muito na mídia da questão de encantar os consumidores e tal. De 2010 a 2020 foi a década de gestão de pessoas, porque a inovação vem de pessoas. Aí, hoje nós estamos numa inovação disruptiva, por quê? Porque houve um rompimento, né, da lógica dos negócios depois da questão da pandemia. E eu digo que a próxima tendência é o desenvolvimento dos movimentos de espiritualidade dentro das empresas. Para quê? Para que continuem competindo. Então, a empresa que não se preocupar com a ética... O que é ética? É pagar os tributos em dia, é aquilo que tu combina, tu entrega, é a seriedade na produção, é a seriedade com as pessoas.
Empresas que não forem assim não vão adiante, porque as novas gerações também não estão tolerando esses desvios de caráter dos seus gestores. Eu sempre digo o seguinte, tem um livro chamado As Virtudes do Egoísmo, de Ayn Rand, que é uma filósofa americana e tal. E ela desenvolve o trabalho dela em termos disso aí, que as virtudes do egoísmo, que o egoísmo tem virtudes também. Se nós voltar lá para o livro bíblico, né, no Novo Testamento, Jesus dizia, dai e dar-se-vos-á. E o Einstein seguiu muito isso aí, o dai e dar-se-vos-á, porque ele dizia que a Bíblia pregava também o egoísmo. Por quê? Porque se eu sei que eu vou dar, mas vou receber, eu estou sendo egoísta também, porque eu estou dando porque eu vou receber. Então isso é muito da espiritualidade. Einstein se baseou muito nessa afirmação de Jesus Cristo, que dá e dar-se-vos-á. Então, para mim, me parece a coisa mais importante da Bíblia, dos efeitos dos ensinamentos bíblicos, está nisso aí, porque isso desperta na pessoa a sua doação. E aí confere com o que Einstein disse, a vida só vale a pena quando você vive para os outros. E são coisas fundamentais, né, o professor? Num ambiente em que o egoísmo, o mau egoísmo, digamos assim, está hoje presente em muitas organizações, muitas pessoas, e isso os torna infelizes, exatamente porque é um egoísmo que não é um egoísmo bom, não é um egoísmo que busca resultado para si e para os outros, ou para os outros e também para si. Sim, o Einstein, quando ele começou a aprofundar os estudos de física quântica, ele começou a se dar conta que os iguais se atraem. E a partir daquilo que os iguais se atraem, hoje existe muito conteúdo para se ler, a Lei da Atração, né, que é uma obra mais, eu vejo, por ter sido escrita nos Estados Unidos, uma obra muito esotérica para aquela região de lá. É verdade. Né? E Einstein traz muito isso, e aí quando ele fala para elevar os pensamentos, para ajudar as pessoas e tudo mais, ele nada mais está falando do que realmente dos estudos de física quântica que ele fez para poder atrair questões iguais. E aí entra, depois aprofundando isso, tem outros autores que vieram, logicamente ele foi seminal em várias áreas, né? E aí vários estudos hoje estão aprofundando esses entendimentos de física quântica que, elevando o pensamento, né, tu consegue, então, atrair coisas melhores, coisas mais produtivas. A dificuldade é nós elevarmos os pensamentos nesse nosso mundo, e aí nós já estamos indo um pouco para o esoterismo, né, e saindo um pouco da ciência, mas é nesse nosso mundo onde as vibrações são baixas, onde a gente acaba tendo as experiências, emoções diárias muito baixas, e tu manter a tua frequência, a tua energia positiva alta. Isso é um desafio que nós, seres humanos, temos que pesquisar muito ainda para descobrir como fazer, manter apesar das vicissitudes de que acontece durante o dia. O senhor diria que a empresa do futuro e aquelas que têm futuro são aquelas que estiverem mais voltadas, então, para um processo de elevação da espiritualidade dentro do seu processo? Sim, e partindo do princípio que a elevação da espiritualidade seria incentivar práticas éticas, incentivar o trabalho de cooperação, incentivar a não tolerar nada, tudo aquilo que nos remete ao negativo, por exemplo, o preconceito, por exemplo, qualquer ato violento contra uma pessoa, qualquer comentário maldoso, qualquer coisa dessa situação que induza isso, quebra a egrégora, vamos dizer assim, a espiritualidade de tudo. E dentro de uma organização, uma gestão que não tolera isso, tende a crescer. E eu vi muita espiritualidade, inclusive, Silvio, na fábrica da Mercedes, em Bremen, na Alemanha, a gente estava lá, e não fez parte da minha tese, mas fez parte da minha experiência profissional. Nós conversamos com o diretor lá, fui pelo Conselho Regional de Administração aqui de Porto Alegre, e o diretor dizendo assim que não admitia que os gerentes atrapalhassem o bom humor dos colaboradores. Ou seja, ele estava preocupado com a atitude dos gerentes perante os profissionais que estavam lá montando os carros, as obras de arte, que são aquelas Mercedes, né? Então, isso prova que esses movimentos de espiritualidade, esses movimentos éticos, esses movimentos que vêm acontecendo pelo mundo, estão se consolidando em projetos. Mas temos que falar a linguagem empresarial. Qual é? Tudo isso tem que gerar, Silvio,
resultado financeiro para a organização. Perfeito. Porque senão nós temos também uma baixa da espiritualidade do conselho de administração, da administração, porque está perdendo recurso e não vai adiante. Muito bem, eu vou encerrar essa entrevista com o professor e o programa citando Carl Jung, que é um filósofo e tal, né? Psicólogo, enfim, ele era da escola o chefe dele foi Sigmund Freud, né? Ele saiu mais ou menos do lado, mas ele dizia o seguinte, que as pessoas não são felizes porque elas querem ser mais felizes do que aquelas pessoas que elas acham que são felizes, mas que não são. Então, a felicidade é uma coisa muito pessoal e a espiritualidade também é um caminho para isso. Professor, obrigado pela sua presença e até uma próxima. Obrigado, é sempre bom estar aqui falando desses temas profundos, né? Mas que a gente consegue traduzir, tentar trazer uma didática melhor para falar. Mas muito bom. Quero falar mais sobre isso, tá, Silvio? Vamos falar, é um assunto muito importante isso aí. Tem muitas coisas para se comentar sobre contribuir para as espiritualidade. pessoas. Perfeito. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Uma boa semana. Até a semana que vem. Até lá.